Olá pessoas, deixa mais um vídeo meu aqui na internet e tal. Eu tô todo encapotado porque tá um frio desgraçado aqui em São Paulo. Tô gravando esse vídeo aqui até de um caráter um pouco emergencial, porque aconteceu novamente, tá? E as pessoas estão pedindo para eu comentar sobre isso e eu também acho que eu tenho alguma coisinha para acrescentar sobre esse assunto. Aconteceu o massacre com o maior número de mortes na história recente nos Estados Unidos, tá? Em que 50 pessoas foram mortas e mais 50 e tantas estão feridas e talvez acabem morrendo também, em uma boate gay em Orlando, na Flórida. Bom, muitas pessoas estão argumentando novamente aquele debate sobre as armas, né? Se deve liberar as armas ou se deve proibir as armas, porque o cara teve acesso a armas com muita facilidade, entrou na boate, não teve nenhum tipo de, sei lá, controle maior, ele pôde entrar com aquelas armas e disparou e matou um monte de gente, fez reféns e tal, a polícia que acabou matando o sujeito. Porém, eu já comentei sobre isso na minha série do desarmamento, tá? Eu não vou falar mais sobre isso aqui, tá? Eu comentei lá que os Estados Unidos têm algum tipo de peculiaridade social ali, que tem muito mais desse tipo de tragédia de um maluco chegar atirando e matar um monte de gente lá nos Estados Unidos do que nos outros países. Aqui no Brasil, pelo menos enquanto eu me conheço por gente, se teve 2 vezes foi muito. Na Austrália também teve 1 ou 2 casos, mas nos Estados Unidos tem uma concentração muito grande disso daí. Teve uma época, alguns anos atrás, que teve, sei lá, todo mês tinha um, né? Poderia falar também sobre tragédias, né? Porque aqui no Brasil aconteceu uma tragédia infelizmente muito parecida, só que sem ter sido uma questão de um maluco que entrou atirando, tá? Foi mais por irresponsabilidade e imprudência mesmo, que a boate quis, que até hoje também nenhum dos responsáveis foi punida, pelo que eu saiba, ou se foi punido também não teve nenhum tipo de ressarcimento para os familiares, enfim. Tá tendo toda essa briga aí, já faz anos que teve esse negócio na Boate Kiss lá em Santa Maria, e morreu gente pra cacete, morreu muito mais gente do que morreu, inclusive, nesse atentado, o que mostra que nós brasileiros deveríamos estar mais preocupados com infraestrutura mesmo, né, e com fiscalização dessa infraestrutura, do que se algum maluco ou algum terrorista pode pegar uma arma e matar todo mundo. Não digo que a gente não tem que se preocupar com essa segunda parte, mas eu acho que nós estamos em vários níveis abaixo dos Estados Unidos nessa questão. O grande fator extra que aconteceu nesse caso agora, tá, que não é parecido com os outros casos de atentado que aconteceram nos Estados Unidos, é que esse rapaz, aparentemente, que entrou atirando em todo mundo, era muçulmano, era simpatizante do Estado Islâmico. Pelo que eu li nas reportagens, o pai dele é afegão, chegou até a se candidatar como um cargo político lá no Afeganistão. Ele apoiava o Talibã, né, que é um regime extremamente ditatorial e controlador. E aparentemente o filho dele também não tinha pontos de vista lá muito liberais no que diz respeito à parte cultural e social. Porém, o pai dele disse que o que motivou esse crime do rapaz não foi nenhuma vinculação com o Estado Islâmico, nenhum tipo de motivação religiosa, e que foi uma motivação puramente homofóbica, porque alguns meses atrás o rapaz teria ido para Miami, teria visto um casal gay se beijando, teria ficado com nojo, achando uma coisa horrorosa, e resolveu matar. Se a versão do pai estiver correta, esse cara é um maluco, ele precisava ter tratamento psicológico o quanto antes, porque não é porque eu não gosto de uma coisa que eu vou sair matando gente por aí. Se a versão de muitas pessoas de que isso foi uma motivação religiosa, porque ele era simpatizante do Estado Islâmico, isso só faz dele mais maluco ainda, apesar de que aí não é uma loucura tão fácil de destrinchar quanto a simples homofobia. O Estado Islâmico, pelo que eu vi, chegou a parabenizar o combatente, né, que chegou a fazer um ataque lá, mas ninguém achou até agora nenhum tipo de evidência que mostre que esse ataque a essa boate gay foi planejada pelo Estado Islâmico, ou que o Estado Islâmico queria fazer um atentado nos Estados Unidos. E, dando a minha opinião agora, eu, Pirula, dando a minha opinião sincera, eu também acho que não há correlação. Eu acho que o Estado Islâmico não ganharia nada estrategicamente falando, gerando um atentado agora nos Estados Unidos, ainda mais em véspera de eleição presidencial. Óbvio, não dá pra saber ainda, né? Pode ser que eu morda a língua, mas eu acho mais provável que tenha sido sim uma atitude pontual desse rapaz, que era sim simpatizante do Estado Islâmico, mas eu não acho que ele tenha recebido uma ordem pra fazer isso. Ele deve ter bolado isso da própria cabeça, deve ter feito isso, por isso que ele foi parabenizado pelo Estado Islâmico, né? Mas se ele, ou se ele teve algum cúmplice, alguém que ajudou ele a fazer isso, fizeram, eu acredito que por conta própria. Não foi algo planejado, ou uma ordem que foi enviada do Iraque ou da Síria para eles, para fazerem isso daí. Não me parece ser o caso, tá? Mas, como eu falei, tudo pode mudar daqui a alguns dias. Agora, como a gente já viu até em algumas entrevistas, o Estado Islâmico aplaudiu, porque afinal matar gays é uma coisa sempre boa quando você é um muçulmano radical, porque afinal de contas o Estado Islâmico já tem matado gays já faz tempo, né, e isso está nas leis da Sharia lá, né, eu não sei, eu não li as leis da Sharia, mas aparentemente está,
porque é o que a gente lê nos jornais, né, que isso acontece com bastante frequência, né, gays sendo mortos em lugares em que o totalitarismo muçulmano domina, né, especialmente sunita, eu acho, não sei se xiitas matam gays, mas sunitas eu sei que matam. Então o debate que eu queria suscitar nesse vídeo aqui não é sobre desarmamento, também não é sobre esses atentados que malucos fazem lá nos Estados Unidos, é mais sobre as mudanças sociais que têm acontecido recentemente, né, no mundo, principalmente no mundo ocidental, e que graças à internet têm chegado com muita facilidade ao mundo mais oriental, né? E eu já discuti muito sobre isso naquele meu vídeo sobre politicamente correto e a antimilitância, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo, é um vídeo gigantesco de 50 minutos, que eu já coloquei até o áudio para baixar, porque eu sei que muita gente não tem saco para ficar me olhando, mas lá eu discuto sobre a velocidade com que a nossa sociedade tem feito mudanças sociais, ou seja, demorou muito, por exemplo, para a sociedade ocidental em que a gente vive, aceitar, por exemplo, que as mulheres pudessem votar, que a escravidão era uma coisa abominável e essas coisas. Demorou muito. Todas as lutas abolicionistas foram muito demoradas, sabe? Foram décadas. E o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, demoraram bastante para abolir a escravidão. E você não teve essa mudança social tão grande. Tanto é que os negros continuaram sendo tratados como escravos muitas décadas depois do fim da escravidão, tá? Apesar de ganhar um pequeno salário, alguma coisa assim. Então, você vê que essas mudanças sociais no século passado, retrasado, foram todas muito mais lentas. Agora você está tendo mudanças sociais muito mais rápidas, porque elas estão sendo alavancadas, catapultadas pelas redes sociais. Então, o pessoal que hoje fala que, nossa, nos anos 80 que era bom, que a gente podia fazer piada com todo mundo, que a gente podia sacanear, hoje a gente não pode mais fazer, porque hoje o mundo tá chato, as pessoas são intolerantes e tal. Eu acho que, na verdade, isso é uma evidência de que as coisas vão caminhando mais rápido, só isso. Antes você não tinha essa reclamação porque dava tempo da geração antiga morrer e a geração nova tomar o lugar. Agora não dá mais tempo de fazer isso. Tá, então eu comentei isso daí com o Yuri naquele vídeo que ele gravou aqui em casa, quando ele veio aqui alguns meses atrás, eu vou deixar linkado aqui embaixo também, quer dizer, perguntei isso pro Yuri, e o Yuri comentou uma opinião muito parecida com a minha, inclusive não foi combinado, tá? A gente realmente tinha uma opinião muito parecida. As coisas vão mudando e a gente não pode fazer muito para segurar elas, tá? Algumas pessoas vão dizer que a doutrinação marxista que está embutida, não sei o que, é um conspiracionismo idiota que, a meu ver, não se sustenta com nenhuma evidência, a menos com evidências pinçadas que você queira colocar, tá? Mas, assim, até aí, como eu falei naquele meu vídeo sobre teorias da conspiração, você pega um monte de verdades e pode juntar para um monte de loucuras e insanidades, se você quiser, tá? Eu acredito mais que, como sempre aconteceu, há uma mudança social que agora está sendo catapultada e está sendo mais rápida. Então, por exemplo, mas o Mussum pedia para ser chamado de urubu, de grande pássaro, de azulão, não sei o que, ele não ligava para essas coisas. E realmente acredito que o Mussum não ligasse, isso talvez até estreitasse as relações sociais do Mussum com pessoas que não fossem do Morro da Mangueira. Mas não dá para você generalizar isso, ainda mais frente aos anos 80, que foi onde os Trapalhões fizeram mais sucesso. Não dá para você generalizar isso, para todos os negros que viveram nos anos 80, tá? Não dá para saber se todos os negros daquela época aceitavam ser chamados de azulão, de grande pássaro, ou sei lá o quê, ou se a maioria dessas pessoas aceitavam esse tipo digamos assim, de brincadeira, mas se ofendiam da mesma forma e só não falavam isso pra não parecer chato, tá? Então pra falar, putz, tá, o cara tá me chamando de macaco, se eu falar que tô ofendido, ele vai dizer que eu não sei brincar, então eu vou aceitar pra evitar reclamação, evitar encheção de saco e tal. Ou pra piorar os xingamentos, né, porque muitas vezes vale aquela lógica da escola, né, se você ganha um apelido e você reclama dele, aí é que ele pega mesmo, então eu vou aceitar esse apelido, por mais que eu ache ele medonho, e assim que eu sair da escola eu vou tentar fingir que ele nunca aconteceu, ou então vou tentar fazer com que ele não pegue. Então, hoje, a gente tem uma massa de pessoas, por exemplo, pessoas negras, que resolveram falar não quero ser chamado de macaco, não quero ser chamado de azulão, não quero ser chamado de urubu, não quero ser chamado de negão, enfim. E elas estão no direito delas de fazer essa reclamação. E pode ser que no passado elas fizessem essa reclamação, só que elas não tinham poder de unir muita gente. Hoje você tem redes sociais, você tem a internet, você tem o acesso a um clique com todo tipo de informação que você pode ter. Então é mais fácil para você juntar gente. Tá? Não seria exagero dizer que eu não estaria falando para 450 mil pessoas, sei lá, 10 anos atrás. Eu não teria condições de fazer isso, a menos que eu conhecesse alguém dentro da televisão, alguém dentro do rádio, que me desse esse tipo de oportunidade. E provavelmente não daria. O que eu digo é, a internet capacitou discursos que unem pessoas por uma causa em comum. Algumas delas são para evitar preconceito contra gays, contra negros. Então não seria também exagero dizer
que 10 anos atrás, 2006, ir numa balada gay, por exemplo, ou ir numa parada gay, seria uma coisa extremamente mal vista, seria uma coisa extremamente negativa para sua reputação, se você fosse visto perto desses lugares, ou se um lugar desses abrisse perto da sua casa, ou em algum lugar perto de onde você mora, que fizessem parada gay todos os anos numa avenida perto aí dentro da sua cidade, sabe? A gente tá falando de um espaço de tempo muito curto. Hoje as coisas mudaram, entendeu? O comércio acaba enxergando os gays como um mercado bom para ganhar dinheiro, porque eles consomem bastante, tem prioridades dos gays que são diferentes, muitas vezes de alguns casais héteros, as mídias sociais colocando força nisso, você tem a própria alguns ramos, né, da mídia oficial, né, da televisão, dos jornais, fazendo força também para que os gays tivessem maior aceitação, para que o preconceito racial fosse combatido, tá? Até porque muitas dessas pessoas que estão, né, por trás desses veículos de comunicação são gays, são negros e muitas vezes sofreram isso daí a vida inteira, né, passaram por isso boa parte da vida, e estão tendo uma chance aí de expor seus pontos de vista. Então, essa velocidade com que as coisas acontecem ainda choca muita gente, tá? Eu lembro de um amigo meu que foi uma vez numa balada gay comigo, e assim, eu fui porque era aniversário de uma amiga minha, que não é gay, mas ela quis comemorar a balada gay porque era interessante. Fui lá e, tipo, a única coisa que eu posso reclamar é que tava muito calor. O sistema de refrigeração do lugar era muito ruim, e é só isso que eu reclamo. O resto, a música foi animada, o pessoal foi super divertido, não ganhei nenhuma cantada, sabe, e não estou decepcionado com isso, simplesmente uma constatação, sabe, não foi nenhuma coisa errada, horrível, tá? Depois eu cheguei aí em algumas baladas gays de novo, com outros amigos, alguns gays, outros não, e não tive problema algum com isso, ninguém me julgou, ninguém enfiou o dedo na minha cara, me chamou de boiola porque eu fui lá, sabe? E também se tivesse feito isso não teria me incomodado, sabe? Porque eu também mudei com o passar do tempo. E um amigo meu que foi nessa balada de aniversário dessa minha amiga, ele ficou horrorizado dos homens se beijando, ele achava aquilo asqueroso, nojento. E digo mais, eu quando vi dois homens se beijando a primeira vez, eu achei isso realmente horrorizante, né? Eu fiquei realmente enojado com isso. Mas com o passar do tempo, não quer dizer que eu goste, tanto é que eu não beijo homens, mas você se acostuma com essas coisas e elas passam a ser menos chocantes. Eu fui educado a ter horror a dois homens se beijando, então foi muito demorado para eu me desconstruir nesse sentido. Tá? Do mesmo jeito que esse meu amigo hoje, eu quero acreditar que ele já não tem o mesmo tipo de ojeriza quando ele vê dois homens de mãos dadas, se beijando, alguma coisa assim. Tá? Como eu falei, ninguém é obrigado a gostar de dois homens se beijando. Assim como eu também não sou obrigado a gostar, por exemplo, de um casal de idosos se beijando, ou sei lá, de um casal hétero se beijando, mas ao mesmo tempo que eu não sou obrigado a gostar, eu também tenho que tolerar. Fui com o tempo aprendendo a não sentir nojo disso ou daquela coisa, porque são expressões de afeto que não tem por que me ofender ou por que me agredir pessoalmente, e muito menos por que me enojar. Mas custou alguns anos para eu aprender isso. Alguns anos da minha vida, sabe? Eu não sou um indivíduo velho, tá? Eu tô falando de coisas de 10 anos para cá. Tá? É muito rápido isso daí. Isso daí está sendo muito rápido. Um avanço muito maior do que algumas pessoas conseguem digerir. Então, eventualmente, esse rapaz, se ele matou todos os gays daquela balada gay por uma questão de homofobia, como o pai dele alega, a religião não pode ser isentada disso, tá? A gente não tem como isentar a religião disso. Claro, eu já tinha feito um vídeo sobre isso na época dos atentados lá de Paris. Tá? E eu acho que tá certo. Você tem um componente religioso ali que serve de veículo para que o preconceito da pessoa seja exposto. Tá? Então, no caso, o cristianismo serve de veículo muitas vezes para o preconceito anti-gay, mas o cristianismo hoje já foi, como eu já tinha falado em outros vídeos, muito mais domesticado do que o Islã. Tá? O cristianismo já não faz mais tantas barbaridades, você não vê mais tantas dessas atrocidades em nome do cristianismo, mas em nome do Islã. Isso daí tem crescido por outros motivos que eu não vou discutir nesse vídeo aqui também. Tá? Como eu já falei, o Islã teve a chance de domesticação dele e foi interrompida, digamos assim, graças a toda a interferência que a Europa, os Estados Unidos, enfim, que vários países fizeram lá no Oriente Médio durante todo o século XX. Então, esse rapaz, filho de afegãos, que foi criado nos Estados Unidos, talvez criado num ambiente extremamente intolerante no que diz respeito à religião, ou seja, o Islã é que está certo e a gente deveria viver de acordo com as regras muçulmanas, tá? Afinal de contas, o pai dele simpatizava com o Talibã, né? E foi morar nos Estados Unidos, então alguma coisa aí não bateu bem para eles. E o moleque pode ter, sim,
ter tido uma homofobia crescente, que não foi bem trabalhada em casa, porque os pais também provavelmente são extremamente homofóbicos, e ele achou por bem que ele poderia pegar uma arma e sair por aí matando gays a granel, porque ele achava que isso seria o ideal, porque, sei lá, o Corão fala alguma coisa parecida com isso, porque os amigos dele deviam ter falado alguma coisa parecida com isso, porque ele se sentia incomodado com isso, eventualmente até por ser homossexual. A gente não pode negar também o fato de que isso fosse talvez uma negação interna dele, tá? Apesar de que não dá pra você julgar todo homofóbico como um gay enrustido, tá? Isso daí também seria completamente errado. Mas no caso poderia ser, né? Eu não quero ser gay, porque isso é errado, porque Deus não gosta, porque o Corão me proíbe, mas eu me sinto gay, eu vejo esses gays se beijando na rua e eu vejo que eles são felizes e eu sou infeliz, então eu vou lá matar um monte deles no lugar onde eles são felizes, que é uma balada gay. Pode ser, entendeu? Isso é uma possibilidade. Então o que eu vejo é o seguinte: as religiões, as ideologias políticas, os partidos políticos vão ser sempre cooptados para fomentar os preconceitos das pessoas. Esses preconceitos têm diminuído como um todo na sociedade ocidental, ou pelo menos têm ficado mais mascarados, tá? E eu não vou aqui discutir se isso é bom ou ruim, eu posso fazer isso em outro vídeo. A velocidade com que isso tem acontecido gera esse tipo de reação, né? O reacionário, né? Aquela pessoa que quer agir contra essas mudanças todas. E às vezes algumas pessoas que não reagem bem a isso podem agir de forma um pouco agressiva, ou, se não de forma violenta, estimulando a violência. Você já pode falar, não, eu não fiz nada, né? Mas você estimulou fazendo um discurso de ódio, fazendo um discurso agressivo. Algumas pessoas podem não entender muito bem o seu discurso e ir às vias de fato por você. Então aquela crítica que muita gente faz ao Islã mesmo, né, dizendo que alguns mulás são extremamente anti-ocidente, e ainda que eles não falem que a gente tem que matar e explodir todo mundo, o discurso deles fica subentendido e alguém vai lá e faz. Ao mesmo tempo que a gente fala que alguns pastores fazem discursos homofóbicos, não, eu nunca estimulei a violência contra os gays, eu apenas acho que isso é uma sem-vergonhice. Quando acontece algum tipo de tragédia aqui no Brasil, por exemplo, com os gays, eles lavam as mãos e falam, não mandei ninguém matar ninguém, eu só não sei o quê, mas o discurso tem força, as pessoas têm um discurso beligerante, às vezes, mesmo que você não diga nenhum tipo de palavra agressiva. Se você falar ele de maneira agressiva, de maneira contundente, você gera sentimento naquelas pessoas que estão ouvindo. Você pega um cara mais desequilibrado qualquer aí, e o cara pode fazer uma besteira, e você vai dizer que a culpa não é sua, mas eventualmente pode ser. Esse é um tipo de coisa que eu, inclusive, como gerador de conteúdo para internet, preciso me policiar. E a gente, infelizmente, vai ver mais algumas vezes esse tipo de ação acontecendo por aqui, né, pelos países nas Américas e na Europa, especialmente por causa de toda essa confusão que está tendo com o Islã, que está fomentando essa religião como geradora de preconceitos aí também. Preconceitos tanto de quem é muçulmano quanto de quem é contra o Islã. É mais uma tragédia, mais uma coisa horrível que obriga a gente a ficar reflexivo sobre o que vai acontecer e ficar de olho atento para que no Brasil isso também não aconteça, tá? Para que a gente não tenha esse tipo de fomento a esse tipo de discurso mais odioso, para que a gente continue achando que os Estados Unidos são uma exceção no que diz respeito a malucos atirando dentro de casas, boates, etc. Tá? Nós já temos os nossos próprios problemas estruturais para se preocupar. Tá certo? Então é isso, eu espero ter acrescentado alguma coisa nesse vídeo para vocês. Um abraço e falou!